Olá, muito bom dia a todos. Hoje, como todas as terças-feiras, eu, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, apresento aqui para vocês o programa Como Viver de Renda Fixa, aqui diretamente dos estúdios da Infomoney. E é um programa que eu queria trazer um pouco, aproveitando muito mais esse cenário, né? Cenário turbulento, cenário político, que a gente já vem comentando amplamente ao longo das últimas semanas. Eu queria trazer de forma agora, nesse programa, um pouco mais do institucional, né? Do institucional / educacional. Ah, Roberto, mas o que exatamente você está falando isso? A gente recebe muitas dúvidas todos os dias, não só através dos meus canais de mídias sociais, como também dos canais tanto da Rico quanto da Infomoney, enfim, que chegam até nós, de pessoas querendo investir sobre renda fixa, principalmente ainda não sabem como começar, não sabem o que fazer, por onde iniciar. Enfim, então eu queria trazer para vocês hoje um pouco da tela aqui e mostrar fazer algumas simulações de investimento que eu acho que são importantes e apresentar um pouco mais de cada produto também. Então eu vou pedir até a nossa produção colocar aqui na tela agora. Produção, só se puder já mostrar a nossa tela ali do site da Rico, por favor. Olha só, pessoal, quando vocês entram, né, na sua tela, você tem tudo isso aqui. Aqui vem discriminado minha conta, qual banco, agência, como depositar e resgatar. E eu queria trazer para vocês, basicamente, primeiro eu cliquei aqui em Tesouro Direto, tá, desse lado esquerdo. Eu queria trazer para vocês hoje, a gente tem o Tesouro Pré-fixado, pagando com vencimento em janeiro de 2021, ó, 1º de janeiro de 2021, pagando 8,39% ao ano. Há exatamente 3 semanas atrás, eu fiz um vídeo no meu canal No Radar do Dinheiro, do YouTube, mostrando que esse mesmo título do Tesouro pagava 9,76, ou seja, há 3 semanas atrás pagava-se 9,76 no título Tesouro Pré-fixado com vencimento em janeiro de 2021 e com vencimento em janeiro de 2025 pagava-se 12,12. Veja que 2025 no Tesouro Pré-fixado hoje paga-se 10,19. Ou seja, por que nós vemos essa mudança muito drástica, né? Em apenas 3 semanas a gente vê aquele título que é o que a gente chama com vencimento mais longo, né? Que chama-se no mercado financeiro, o jargão é a curva longa, né? Quando a gente fala em curva longa, a gente está falando lá no futuro de 2025, quase 2 pontos percentuais de diferença. Basicamente é uma percepção de risco do mercado. Tá? Isso tem muito a ver com o cenário eleitoral, com as perspectivas que haviam há 3 semanas atrás e com as perspectivas que há hoje. Hoje, claramente, a gente vê muito mais a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, né? Saindo pelo menos é o que divulgam as pesquisas aí, Ibope, XP, IPESP, FSB e tantas outras que a gente tem visto, tem dado aí aproximadamente cerca de 60% a 40% contra o candidato do PT, o Fernando Haddad. Então é um pouco isso de percepção de risco do mercado, né? Claro que nesse momento político eleitoral eu trago dessa maneira para vocês, mas se fosse numa outra questão, que também poderia ser alguma discussão envolvendo política, ou se fosse alguma questão de alguma crise no cenário externo, a gente poderia ver essas diferenciações de taxas muito grandes. Mas é para mostrar para vocês que elas existem, sim, e por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades no momento certo. Né? O Tesouro Pré-fixado pagando 8,4%, antes ele pagava ali, como mencionei para vocês, 9,8%, né? Realmente é muita diferença, 1,4% ao ano, levando em consideração que são números compostos, ou seja, juros sobre juros, quando você faz qualquer tipo de aplicação. E aí eu quero um pouco mais além, vou mostrar para vocês também aqui a página de renda fixa, produção. Se puder voltar aqui, olha só, indo para a página de renda fixa no site da Rico, você tem a disponibilidade dos CDBs, do CRA e do CRI, né? São certificados de recebíveis do agronegócio, aqui certificado de recebíveis imobiliário, ambos aqui têm como maior vantagem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Aqui nós temos as debêntures, né, que são as debêntures normais, vamos chamar assim, entre aspas, e as debêntures de infraestrutura, que também tem isenção do imposto de renda, LC, letra de câmbio, LCA, letra de crédito agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário. E aí você pode também ticar aqui, se você quer alguma coisa com liquidez diária, por exemplo, você deve achar aí, vamos colocar aqui só os CDBs, né? Então eu estou desclicando todos eles, deixando só o do CDB, com liquidez diária. Veja que você tem 4 opções do Banco Fibra, por exemplo, pagando 100% do CDI e os outros 3 pagando 98% do CDI, que com certeza absoluta é um número muito mais elevado do que nos bancos tradicionais de varejo,
que a gente vê pagando aí por um valor mínimo de R$1.000 ou de R$5.000, próximo de 75%, 80% do CDI. Ou seja, é muita diferença você aplicar num banco grande de varejo e você colocar seus investimentos aqui pela Rico em distribuição dessas instituições financeiras. Agora vamos tirar essa parte da liquidez diária. A gente vê aqui, já encontra outras diversas opções. Vamos ativar aqui o filtro, na verdade. O filtro que vem qual a taxa você deseja, vencimento, valor mínimo. Vamos colocar só nos CDBs também. CDBs são aqueles tradicionais que a gente já conhece de longa data, né, pessoal? Então aqui, por exemplo, se você for em termos de rentabilidade, você pode fazer de duas formas, né? Primeiro você vai mostrar aqui esses 4 primeiros do menor para o maior e aqui do maior para o menor. A gente tem o CDB do banco original com uma maior rentabilidade atualmente, pagando 120% do CDI. O CDI, para quem não sabe quanto está, ele também mostra aqui quando você vai simular um investimento. O CDI está em 6,4% ao ano, ou seja, vamos pegar, e aqui 900 dias, né, que são 2 anos e meio basicamente, um valor mínimo de R$5.000. Então você vai pegar, você quer simular um investimento? Aqui pelo site da Rico, você clica, você coloca aqui R$5.000, vamos simular quanto é que daria esse investimento caso a taxa de juros, a Selic, se mantenha nesse patamar de 6,5% e o CDI em 6,4%. Então você vai ter líquido em 900 dias R$ 5.854. De novo, caso a taxa de juros, a Selic, permaneça em 6,5% e o CDI em 6,4%. Agora vamos em um título pré-fixado, né? Por que o título pré-fixado que eu quero mostrar para vocês? Porque algumas semanas atrás a gente tinha também taxas extremamente diferentes dos que a gente tem hoje, né? A gente tinha CDBs, por exemplo, aqui, esse do banco original de 730 dias, ele passava dos 2 dígitos, agora não passa mais. A gente vê aqui que está nos 9,65. Vamos simular esse investimento aqui também com um mínimo de R$5.000, são 2 anos. Tá? Isso aqui são dias úteis, né? Lembrando que um ano tem 252 dias úteis, isso na média em geral, e a gente vai simular esse investimento. Aqui já fica muito mais evidente que você vai ter no resultado líquido, no bruto, né, R$6.015, e no resultado líquido você vai ter R$5.860. Por que tem essa diferenciação do que eu estava mostrando anteriormente e para esse? Porque antes eu estava mostrando o CDB pós-fixado, né? O pós-fixado a gente traz sempre que ele vai ter a variação da sua rentabilidade, do seu investimento de acordo com a variação da taxa de juros, ou seja, ele acompanha o movimento da taxa de juros, a Selic no nosso país, que vai lembrar que pode ser modificada a cada 45 dias, onde tem a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne a cada 45 dias e eles decidem sobre a meta da taxa de juros, que está em 6,5%. No caso do pré-fixado é diferente, como o próprio nome já diz, pré-fixado, né? Você vai ter aquela taxa, você vai ter aquele valor no final do seu investimento. Por isso que eu estava mostrando aqui na tabela que você investindo R$5.000 em 2 anos e meio, você teria aí de forma líquida R$5.863. Beleza? Voltando aqui então para a nossa tela, eu queria mostrar, ao invés de CDB, eu queria falar agora de CRI e CRA, né? Vocês podem ver aí os CRIs e os CRAs que estão disponíveis na sua tela. Eu queria rolar um pouquinho para baixo, vamos tirar aqui, vamos desativar o filtro, a gente consegue mostrar um pouco mais opções. Olha só, você tem o CRA da Ecosecuritizadora, lembrando que os CRAs e os CRIs são sempre emitidos por uma empresa securitizadora, só que aqui é o CRA da JSL, né? Antiga Júlio Simões, com vencimento em junho de 2020, está pagando CDI 6,4 mais 0,05 ao ano, aqui você tem o vencimento e o valor mínimo. Lembrando que esses aqui, olha só, são isentos de imposto de renda. E tem outras opções tantos, né? Vamos ver qual que tem a melhor rentabilidade? A melhor rentabilidade, basicamente, nesse caso, você tem aqui o CRA, tá? O Certificado de Recebível do Agronegócio, da Coruripe, com vencimento em maio de 2021, ou seja, você tem 944 dias até o vencimento, pagando CDI mais 1,8%, que é uma taxa extremamente interessante. Agora, vale lembrar também que os CRIs e os CRAs não têm a garantia do FGC, ou seja, o garantidor você não vai ter aqui nessa questão. Tá? Quando você vê, por exemplo, algum percentual mais CDI, você também tem outras opções, como por exemplo, nesse caso aqui,
o CRA de Minerva pagando 101% do CDI, com vencimento em 720 dias, lembrando que também é isento do imposto de renda. Então isso, basicamente, em 2 anos deve ser próximo aí dos 117%, 118% do CDI, se você estivesse comparando naturalmente com um CDB do mesmo período. Vamos entrar aqui no caso das debêntures. Olha só, você tem várias opções de debêntures também, levando em consideração que, não comentei dos CRIs e dos CRAs, também vou comentar aqui nas debêntures, quanto maior a rentabilidade, possivelmente maior o risco, tá? Por isso que a gente vê a rentabilidade aqui de alguns muito maior do que os outros, porque tem essa questão do risco também que deve ser levado em consideração. As debêntures de infraestrutura que são isentas do imposto de renda, você tem aqui quais são isentas e quais não são. Nesse caso, todas que estão disponíveis para você nesse momento são isentas, porque são debêntures de infraestrutura. Aqui você tem o período de vencimento delas e o valor mínimo, tá? Vamos agora para a LC, letra de câmbio. Veja que na própria LC também você também tem algumas oportunidades bastante interessantes, como no caso da Casa. Aliás, esse é o destaque da semana, letra de câmbio da Casa pagando 124% do CDI, é uma taxa muito interessante para 2 anos. Quer simular esse investimento? Vamos colocar no lixinho aqui, olha só, R$1.000, vamos colocar, se você tivesse aqui no caso, R$10.000 para a gente fazer essa simulação. Opa, vamos fazer uma simulação aqui com 10 mil. Lembrando que esse título, esse ativo nesse caso, né, ele é pós-fixado, ou seja, ele vai render de acordo com a taxa de juros do país, ou seja, essa taxa pode variar. Mas a princípio, você investindo R$10.000, em 2 anos você tiraria líquido 11 mil, um pouco mais de R$11.400. Lembrando que se a taxa de juros for para cima, como disso se espera, independentemente se seja um governo Bolsonaro ou Haddad, que no curto prazo a gente possa ver as taxas de juros um pouco mais para cima. Ok, por fim a gente tem as LCIs e LCAs. Tá, você tem aqui muito mais, veja que nesse caso elas são garantidas pelo FGC, então você já tem uma mudança de perspectiva de risco nesse caso. As LCIs e LCAs, vejam que as taxas para aqui são 1.096, se eu não me engano são 3 dias, do Banco BTG Pactual pagando 99% do CDI, lembrando que também são isentas do imposto de renda. Então, muitos desses ativos eu comento com vocês lá no meu canal também no Radar do Dinheiro. Para quem quiser e puder, se inscreva. Acho que tem, na semana passada eu fiz vídeos também sobre previdência privada, sobre perspectiva de ciclo de alta para a Bolsa, sobre outros vídeos sobre renda fixa. É importante, queria pedir para a produção voltar para cá também, porque a gente tem também uma dúvida para responder de um dos nossos leitores. Vamos lá para essa dúvida. Falando, boa noite. Gostaria de saber as opções para alguém que tem entre 200 e 250 mil reais para investir, levando em consideração que a preferência seria receber um valor mensal. Seria o primeiro investimento, por isso não tenho muito conhecimento, agradeço desde já. Então fiz toda essa introdução com vocês, apresentando todos os produtos de renda fixa que a gente tem hoje. E aí, se a gente for entrar nesse caso de recebimento mensal com um perfil conservador para 200, 150 mil reais, você tem algumas opções, certo? Você tem, por exemplo, os CDBs de liquidez diária e aí você também tem algumas opções nos títulos do Tesouro Direto. Eu vou pedir até para a produção voltar aqui na nossa tela novamente, mas veja só, eles não são com distribuições mensais. Há títulos do Tesouro que pagam juros semestrais, como no caso dos títulos do Tesouro IPCA, né, onde é pago nesse momento com vencimento em 2035, ou vamos para o 2026, que é um pouco mais curto. Eu sempre gosto de indicar aqueles com vencimento mais curto. Você tem títulos do Tesouro IPCA, com vencimento em 2026, paga 4,92% ao ano, mais a inflação naquele mesmo ano, e veja que eles são juros semestrais. Nesse caso aqui não é mensal, tá? Então tem essa opção, tem o Tesouro Selic, que é aquele dinheiro reservado para emergência. Você também tem o Tesouro Pré-fixado, que é pago também juros semestrais, de novo não é mensal, é semestral aqui nesse caso. E vamos ver também se aqui dentro da página de fundos de investimento, que eu não vou nem colocar de fundos de investimento, vamos colocar aqui
Na parte de carteiras recomendadas, você tem a carteira recomendada de fundos imobiliários. Fundos imobiliários também, você tem a perspectiva, a possibilidade de recebimento de juros mensais. Aliás, carteira de fundos imobiliários da Rico, que vem com uma ótima performance, um ótimo histórico de performance nos últimos meses, mas vale lembrar que fundos imobiliários têm um risco muito maior do que ativos de renda fixa, porque são negociados no mercado da B3, ou seja, é um ativo de renda variável e que há a possibilidade do pagamento desses juros mensais. Mas com 200, 250 mil reais, mesmo você tendo um perfil conservador, eu acho que é interessante e que há a possibilidade de você diversificar os seus investimentos. Então não coloque todos os ovos numa cesta só. Beleza? Bom, eu acho que por hoje é isso. A gente mostrando um pouco mais aqui dos produtos, daquele do institucional que nem eu mencionei no início do programa. Nesse programa Como Viver de Renda Fixa, dessa terça-feira. Semana que vem estaremos aqui novamente e aí muito mais, possivelmente, eufóricos com a proximidade do segundo turno das eleições. Vamos ver se as taxas já vão ter se alterado alguma coisa ou se começarão a ser alteradas apenas na segunda-feira pós-resultado do segundo turno. Esse movimento é muito importante para nós que buscamos as oportunidades de curto, médio e longo prazo para poder recomendar de acordo com o seu perfil e também com os seus objetivos. Beleza? Queria agradecer a todos então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.